beleza? Nessa aula a gente vai trabalhar as famosas interações ou relações ecológicas, beleza? Ou seja, as relações que acontecem entre os seres vivos dentro dos ecossistemas. Bora lá, ó. A gente divide primeiramente essas interações entre intraespecíficas. O que é isso, coxa? Intra quer dizer dentro, quando ocorrem dentro de uma mesma espécie. Ou a gente divide em interações interespecíficas. Interespecíficas quer dizer que ocorrem entre espécies diferentes. Tudo bem? Uma outra subdivisão que a gente pode fazer é se elas são harmônicas ou se elas são desarmônicas. Bora lá entender. Dentro da intraespecífica, então, eu vou ter a relação harmônica, é aquela onde todo mundo se beneficia ou um se beneficia e o outro fica na neutralidade. Então, quando eu falo em relação harmônica, seja na intraespecífica ou na interespecífica, ninguém pode se prejudicar. Tudo bem? Eu coloquei como exemplo aqui, primeiramente, a colônia. Tudo bem? As colônias de fungos ou qualquer outro tipo de micro-organismo que nós temos, ou também das famosas, caravelas, aqueles agrupamentos de quinidários, como o editor está subindo a imagem aí para vocês. Beleza? Volta para mim, ó. Nesse tipo de relação, ambos se beneficiam. Tudo bem? Depois, nós temos a sociedade, que também é um tipo de relação intraespecífica harmônica. Na sociedade, como vocês vão ver na imagem, vocês vão ter a sociedade de abelhas, a sociedade de formigas, assim por diante, que também todo mundo se beneficia. Mas, coxa, colônia e sociedade não é a mesma coisa? Não, tem um detalhezinho. Na colônia, os seres vivos eles têm que estar unidos fisicamente, tá bom? Já quando eu pego a sociedade aí das abelhas, eu pego a sociedade aí das formigas, os seres, os integrantes, os organismos que convivem nessa sociedade, eles não têm uma união física em si obrigatória. Na verdade, não tem nenhuma forma de união. E vale lembrar também que na sociedade eles possuem diferentes castas. O que é isso? Divisões dentro dessa sociedade, principalmente relacionadas a diferentes funções, tá bom? Que nem, por exemplo, ali nas abelhas. Nós temos as operárias, nós temos a rainha, nós temos o zangão, assim por diante, ok? Bora lá! Dentro da intraespecífica, eu tenho também as relações desarmônicas, ou seja, são aquelas onde todo mundo, ou pelo menos um indivíduo da relação, acaba se prejudicando. Tudo bem? Eu tenho o canibalismo, quando o indivíduo de uma certa espécie se alimenta de outro da mesma espécie. Como na imagem vocês vão poder ver aí, ó, o louva-a-Deus, a viúva negra, que após a cópula, a reprodução, acaba matando, se alimentando do macho, ok? Vamos lá, nós temos a competição, chamada de competição intraespecífica. O que é isso? É quando dois indivíduos de uma mesma espécie acabam brigando por território, por uma fêmea, no caso de reprodução, por alimento. Sobe na imagem aí, ó. Os felinos brigando ali por território, o hipopótamo brigando por alimento, assim por diante, tá bom? E tem um detalhe, na competição, todo mundo, o quê? Sai prejudicado. Mesmo que tenha um ganhador, no final do processo, todo mundo, todos os seres envolvidos, acabam tendo uma lesão aqui ou um prejuízo ali. Tudo bem? Então, nessa combinação de mais, menos, que os vestibulinhos às vezes acabam cobrando de vocês, toda competição é menos, menos. Os dois saem prejudicados. Bom, bora lá! Aí eu tenho aqui as relações interespecíficas, ou seja, que ocorrem entre seres de espécies diferentes. Eu vou começar pelas relações harmônicas, onde um se beneficia e o outro se beneficia também ou fica na neutralidade, tudo bem? Eu vou começar com o mutualismo, que é mais, ou seja, todo mundo se beneficia. É quando dois seres estão o quê? Ali vivendo em conjunto. Sobe a imagem aí, como no caso dos líquens. Os líquens são uma combinação de algas e fungos, tudo bem? Onde os fungos absorvem ali água e minerais e acabam fornecendo para as algas realizam a fotossíntese e dão ali glicose, matéria orgânica, para que os fungos
possam, se alimentar. É uma relação obrigatória. Um é obrigado a conviver e interagir com o outro. E os dois se beneficiam. Muita gente confunde o mutualismo com esse outro exemplo, a protocooperação ou simplesmente cooperação. Ela é muito similar ao mutualismo. Os dois se beneficiam e os dois indivíduos acabam se ajudando. Só que com um detalhe. Eles não vivem obrigatoriamente unidos uns aos outros. Sobe a imagem, editor. Você vai ver que exemplo aí, Você vai ver o jacaré com o pássaro palito. Esse pássaro, ele acaba se alimentando do resto de alimento, de carne que tem nos vãos ali dos dentes do jacaré. O pássaro palito está se alimentando porque está se beneficiando porque está adquirindo alimento, e no caso o jacaré está se beneficiando porque está ganhando aí uma escovação, uma limpeza dentária. É isso aí. Um outro exemplo que a gente tem de protocooperação são ali alguns bovinos, búfalos, boi, vaca, que acabam o quê? Tendo eles têm parasitas como carrapatos no corpo dele, aí vem pássaros como o anu, e se alimenta o quê? Se alimenta desses carrapatos. Então, os pássaros estão se beneficiando porque estão adquirindo alimento, e no caso, os bois aí estão se beneficiando porque o pássaro está tirando um parasita deles. Inclusive, é muito comum esse exemplo em provas. Eles perguntam que exemplos de interação nós temos aí. Vale lembrar, temos a protocooperação entre o pássaro e o boi, tudo bem? Mas também existia um parasitismo entre o carrapato e o boi. Se liga nisso então, hein? E olha lá, eles não vivem obrigatoriamente juntos, por isso a protocooperação. Depois, nós temos o comensalismo e o inquilinismo, onde nós temos mais zero. Como assim? Um se beneficia e o outro fica na neutralidade, ou seja, nem se beneficia, nem acaba tomando prejuízos. Os exemplos aí, quando a gente fala comensalismo, está mais relacionado à alimentação, como por exemplo o tubarão, como você está vendo na imagem, com o peixe piloto. Esse peixe, ele vai seguindo o tubarão e ele não faz parte da dieta dos tubarões. Os tubarões não comem ele. Só que conforme os tubarões vão se alimentando, vão sobrando pequenos pedaços e eles vão captando esses pequenos pedaços. Ô louco coxa, ele não está parasitando, ele não está competindo? Não, porque são as sobras, aqueles restos que o tubarão nem está comendo e ele vai o quê? Se alimentando. Então esse peixe piloto aí está se beneficiando enquanto o tubarão está na neutralidade, ok? Um outro exemplo que entra no inquilinismo, que está nessa mesma imagem, olha lá, olha lá quem que nós temos. Nós temos o peixe palhaço, o famoso Nemo, e no caso, quem ali? Olha lá, quem que nós temos ali? Vivendo no meio das anêmonas, tá bom? As anêmonas do mar têm seus tentáculos, ok? Que têm características urticantes para muitos outros peixes, como defesa das anêmonas. O peixe palhaço tem uma certa imunidade, ele tem uma certa adaptação a isso. Então o que acontece? O peixe palhaço ele entra nos tentáculos ali da anêmona e ele não sofre, tá bom? Ele não sofre com o quê? Com um ataque ali urticante da anêmona. Só que quando algum outro peixe vem tentar comê-lo, acaba sofrendo a reação urticante ali pelos quinidócitos. Então o que acontece? O peixe palhaço está sendo beneficiado, tá bom? Está protegido por viver dentro da anêmona, tá bom? Então olha lá, é uma espécie de inquilinismo, onde o peixe palhaço está se beneficiando e quem? As anêmonas estão na neutralidade. Temos também muitas plantas epífitas, tá bom? Como bromélias, orquídeas, que vivem apoiadas no caule de outros vegetais, tá bom? Também, mas não estão parasitando, não estão absorvendo nada, roubando nenhum nutriente desse vegetal, só estão se apoiando. Entraria aqui num caso de inquilinismo, ou comensalismo no caso dessas plantas epífitas. Ok? Continuando aqui, nós temos agora as relações interespecíficas desarmônicas, onde pelo menos um dos indivíduos acaba se prejudicando. Temos aqui, amensalismo, tá bom? Ou chamado de antibiose. É quando um ser vivo acaba gerando substâncias e liberando substâncias químicas que matam outros seres vivos ao seu redor. Nós temos como exemplo aí na tela, sobe aí,
algas que acabam liberando uma certa substância, provocando o fenômeno maré vermelha. Eles acabam matando outros seres vivos ao seu redor, incluindo peixes, tá? Para que evite, né, uma certa competição por espaço, tá bom? Território com elas. Nós temos também alguns fungos que liberam substâncias químicas que podem matar outros micro-organismos, tá bom? Como outras bactérias. Foi o caso da descoberta lá da penicilina, do primeiro antibiótico. O Penicillium notatum, aquele fungo Penicillium notatum, liberava substâncias que matavam outras bactérias. Então, amensalismo, um se beneficia, o outro se prejudica. Competição, já vimos na intraespecífica. Aqui é a mesma coisa. São agora, no caso, duas espécies diferentes disputando o quê? Território, disputando alimento, assim por diante. Tudo bem? Sobe a imagem aí para o pessoal poder analisar. Olha lá, ó, um leão e uma hiena ali disputando, ali brigando por um certo alimento, tá bom? Olha aqui, ó. Depois nós temos a questão do parasitismo, pessoal. É quando um se beneficia e o outro está o quê? Tomando prejuízo. Ah, esqueci de comentar, na competição aqui, ó, os dois saem no prejuízo, tudo bem? No parasitismo ali, ó, um se beneficia, que é o parasita, e o parasitado, ó, acaba se dando mal. Nós temos ectoparasitas, como carrapatos, por exemplo, como está na imagem aí, e nós temos endoparasitas, que parasitam o interior do corpo de outros seres, como os vermes, por exemplo. E para fechar, nós temos o predatismo, a famosa predação, quando um indivíduo acaba se alimentando do outro, levando à sua morte. Ou seja, um se beneficia, positivo, o outro acaba ficando negativo porque está tomando prejuízo. Olha na imagem aí os casos de predatismo, ok? Vale lembrar que o predatismo não acontece só entre animais. Pode acontecer entre animal com um vegetal, desde que ele acabe com a planta como um todo, levando essa planta à morte. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula sobre as interações ou relações ecológicas. Espero que tenha colaborado com você. E lembre-se, pensou vestibulinho, pensou academia. Tchau, tchau!